Meu nome é Alice e é uma satisfação estar aqui mais uma vez para juntas estudarmos um pouco da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade e te peço que me dê sabedoria para falar a tua palavra. E também capacita aquelas pessoas que estarão ouvindo, para que a tua vontade possa ser feita na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, o nosso personagem hoje, eu vou aqui compartilhar com vocês, se chama Abraão. E este sermão, ele faz parte de uma série chamada Propósitos, escrita pelo pastor Enilson Hertal de Albuquerque. E o título do nosso sermão é Deixando no Altar. E aqui nós vamos analisar um pouquinho da história de um grande personagem da Bíblia. Seu nome era Abraão. O chamado e a promessa de Deus. Bom, quando estamos no período escolar, os alunos, durante um bimestre, eles passam por avaliações, provas, para testar o seu aprendizado, não é verdade? Pois bem, na escola da fé, precisamos, periodicamente, passar por provas. De outro modo, jamais ficaremos sabendo onde nos encontramos em termos espirituais. Nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Abraão teve sua cota de provas desde o começo. Lá em Gênesis 11, versos 27, de 12 a 5, nós vemos ali a primeira prova que Abraão passou, a prova da família, quando ele teve de deixar seus entes queridos e dar um passo de fé, dirigindo-se a uma nova terra. Outra vez, logo em seguida, veio a prova da fome, sim, na qual Abraão não passou. Ele foi reprovado, pois duvidou de Deus e foi buscar ajuda no Egito. Esse relato se encontra lá em Gênesis 12, 10, até o capítulo 13, ao verso 4. Outra vez ele volta para a terra e Abraão passou pela prova da cordialidade, quando deixou que Ló escolhesse primeiro as terras para pastagem. Esse relato, com detalhes, está em Gênesis 13, 5, 18. Também passou pela prova da luta, quando ele, em guerra, derrotou os reis, e na prova também da fortuna, ao dizer não às riquezas de Sodoma, quando ele foi resgatar Jó lá que tinha sido aprisionado. Tudo isso você pode ler nos versos de Gênesis 14, 1 a 16 e 17 a 24. No entanto, Abraão foi reprovado na prova da paternidade. Quando Sara impacientou-se com Deus e sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, Abraão, nesse momento, fraquejou. Esse relato está lá em Gênesis 16. Quando chegou o momento de mandar Ismael embora, Abraão passou pela prova da despedida, um momento difícil na vida dele. Mas ele foi obediente a Deus. Ele continuou ser fiel naquilo que Deus lhe pedia. A autenticidade da fé não é provada por causa de Deus, mas por causa do homem. E agora nós vamos ver aqui alguns tópicos. Então, depois de 25 anos de espera, nasce o objeto da prova. Depois de Sara ter perdido a possibilidade de dar à luz, ela concebeu.
mesmo em sua velhice, achou grávida. 9 meses depois, deu à luz a um filho, a quem chamou Isaque. Existe alguma coisa que seja muito difícil para o Senhor? É uma pergunta, irmãs, que está lá em Gênesis 18, 14. Esta pergunta, ela é muito importante e ela deve estar sempre gravada no nosso coração. Existe alguma coisa que seja muito difícil para o Senhor? Para Abraão, Isaque se tornou um símbolo de tudo que Deus havia prometido. A terra de Canaã, a terra prometida, ficaria cheia de seus descendentes, que se tornariam uma grande nação. Agora Deus prepara a prova e sua grande questão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse, está lá em Gênesis 22, 1 e 2. Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Abraão tinha uma alegria enorme nesse filho. Então vem a prova. De repente, Deus surgiu e ordenou a esse pai bondoso, gentil, para colocar seu filho no altar e o matar. Esse pedido, Abraão jamais imaginou que iria acontecer. Mas qual seria o propósito? Por que um Deus bom e amoroso pediria a um pai que fizesse tal coisa? Deus queria provar a validade, a autenticidade da fé que Abraão professava. Lembre-se, Deus é onisciente. Deus conhecia o coração de Abraão melhor do que ele mesmo. O propósito do teste não era satisfazer a curiosidade de Deus, mas tornar clara para Abraão sua fé, para todos que tivesse contato e principalmente para Isaque. O assunto em questão era: Abraão amava o presente que Deus lhe deu ou amava o próprio Deus? Vamos colocar aqui Abraão em espera e vamos vir para os nossos dias. Esta deverá ser a pergunta mais difícil que qualquer pessoa tenha a considerar. Pergunte-se para si: eu adoro mais os presentes que Deus me dá ou a Ele mesmo? Será que comecei a adorar mais as minhas coisas, aos meus relacionamentos, em vez de adorar a Deus que me deu essas alegrias? Não seja rápido para responder. Adoração significa valor. Quando adoramos alguma coisa, estamos confirmando seu valor para nós. Fazemos isso tanto com nossas atitudes quanto com o nosso coração. E agora vem, amadas, uma resposta incrível. Vamos voltar aqui para Abraão. No momento de sua maior provação, Abraão respondeu a quem deveria adorar. Sua obediência imediata é formidável. Ele não tenta barganhar com Deus, não faz qualquer pergunta, não apresenta qualquer sinal de relutância. E por que Abraão não teve nenhuma dúvida com relação a esse pedido? Afinal de contas, foi um pedido contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Deus abominava o sacrifício de seres humanos. Como que agora Abraão reconheceu que era realmente Deus que estava lhe pedindo para fazer aquilo? Abraão conhecia a voz de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Portanto, ele não duvidou
do que Deus estava pedindo. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. Gênesis 22, 3. Eu acredito que Abraão passou a noite em claro. A angústia que ele suportou deve ter sido devastadora. No entanto, podemos ver resignação em seus gestos. Ele não deteve nada, não houve hesitação. Abraão acordou cedo, despertou Isaque antes do amanhecer e começou sua caminhada. É impressionante a confiança e a fé desse pai. Observe o que não lemos nesse texto. Não vemos uma cerimônia de despedida. O que vemos é uma simples obediência à ordem de Deus cumprida em silêncio. Amadas, que maturidade incrível! No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Esse relato está em Gênesis 22, 4, 5. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. As palavras de Abraão e seu comportamento são tão brandos que é fácil perder o drama desta cena. Se eu estivesse prestes a sacrificar meu único filho, a quem incorporava o cumprimento de todas as promessas de Deus para mim, eu teria me sujeitado às emoções. Eu certamente diria: não entendo por que Deus está me pedindo para fazer isso, mas eu vou obedecer. Vou subir aquela montanha para sacrificar meu filho no altar. E depois volto para casa para ficar de luto para o resto da vida por causa desta incrível perda. Mas isso não acontece com Abraão. Perceba a segurança tranquila. Ele diz: depois de adorarmos, voltaremos. Você vê a confiança dele ao dizer essa frase. Voltaremos. Abraão esperava nitidamente voltar para casa com Isaque. E isso é incrível, amadas. Precisamos hoje ter uma fé que nos surpreenda, sabe? Essa obediência, essa fé de Abraão é algo incrível, é de uma maturidade sem tamanho. Ele cria que não iria haver nada que pudesse impedir que a promessa de Deus se cumprisse, ainda que seu filho morresse. Uma fé autêntica declara que quando Deus prova, Deus provê. Sim, Abraão tinha 3 motivos para crer. Lá em Hebreus 11, versos 17 a 19, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhes tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendente. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. De acordo com o livro de Hebreus, Abraão sabia de 3 fatos importantes. Primeiro, Isaque seria o veículo das promessas de Deus. Portanto, Isaque deveria viver. Ele tinha consciência disso. Segundo, Deus sempre cumpre suas promessas. Portanto, amadas, você que está me ouvindo agora, concentre-se nas promessas de Deus. Ao orar,
Pegue as promessas de Deus e ore em cima delas. Terceiro, o poder de Deus é absoluto até sobre o poder da morte. Abraão não tinha dúvida disso. A única conclusão lógica que restou foi que, de alguma maneira, contra toda a razão natural, depois de matar Isaque e deixar que o fogo o consumisse por inteiro, Deus, de maneira milagrosa, haveria de devolver a vida de Isaque. Sendo assim, Abraão dá uma demonstração de sua fé simples. Gênesis 22:6 diz: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Aqui também nós vamos ver que a prova era pessoal. Veja que, se você analisar o texto, você vê que Isaque não era um garotinho. Um menino pequeno não poderia carregar lenha suficiente para queimar um sacrifício. Isaque, portanto, já era um jovem, um adolescente, talvez. Um jovem com idade suficiente para conversar com seu pai, entender o significado do ritual e carregar a pesada lenha. Tente imaginar este momento tão tocante entre este pai idoso e seu filho. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Obviamente, Abraão não contou a Isaque tudo o que sabia sobre o que aconteceria na montanha, talvez porque compreendesse que a provação era para ele e não para Isaque. Quando Deus faz uma prova transformadora em você, em mim, isso envolve uma provação. Ele não está testando outras pessoas. Ele está testando você. E porque esta experiência foi determinada para você, não é mesmo apropriado que você compartilhe a história com todo mundo ou com outra pessoa. Às vezes, a força é mostrada quando guardamos para nós mesmos completamente a prova que Deus coloca na nossa vida. E agora nós vamos ter uma lição sobre esta palavra aqui que Abraão falou. Deus proverá. Sim, Abraão e Isaque agora têm a faca, a lenha e o fogo, mas falta algo. Então Isaque finalmente faz a pergunta óbvia, né? Onde está o sacrifício? E eu gosto demais da resposta de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro. Em outras palavras, Deus proverá para si mesmo. Isto é com ele. Estamos fazendo a sua vontade. Os detalhes são com ele. Ele não nos deu. Nossa responsabilidade é confiar nele. Este é um risco que vamos vivenciar juntos. Você e Deus, eu e Deus. A fé não exige uma explicação. Ela descansa nas promessas. Existe algo hoje na sua vida que precisa da providência de Deus para ser resolvida? Você não tem como resolver. Coloque essa situação na mão de Deus. Uma fé autêntica envolve riscos.
é verdade. Precisamos arriscar tudo confiando em Deus. Oswald Chambers disse: a fé é o ato heróico da sua vida. Você se lança a Deus com confiança, sem obstáculos. Deus arriscou tudo em Jesus Cristo para nos salvar. Agora, Ele quer que nós arrisquemos tudo em total confiança nele. Se um homem vai fazer algo que vale a pena, haverá vezes em que terá de arriscar tudo no seu salto. E no setor espiritual, Jesus Cristo pede que você arrisque tudo que você segura, por intermédio do bom senso, e dê um salto para dentro do que ele diz. Confie totalmente em Deus, e quando ele lhe oferecer o risco, tenha certeza de aceitá-lo. E isto foi exatamente o que Abraão fez. Que exemplo de fé ele se tornou. E Deus, neste dia, quer que coloquemos nosso sacrifício sobre o altar e nos afastemos dele. Levante-se de manhã, ou melhor, levantar-se de manhã é um risco, não é verdade? Caminhar pelas ruas é um risco. Comer em um restaurante é um risco. Andar de avião é um risco. Quando um bebê decide ficar em pé e dar seus primeiros passos, está assumindo um risco. Algumas pessoas vivem com tanto cuidado que se recusam a assumir risco e, às vezes, acabam quebrando o pescoço na banheira de casa. Tudo tem que estar cuidadosamente ajustado e mantido sob controle, o controle delas. Mas Abraão não. Sua fé havia amadurecido a ponto de sua confiança no poder de Deus lhe dar liberdade de arriscar tudo para obedecer. Há circunstâncias da vida que chegam a um ponto crítico. Você gostaria muito de definir os detalhes, mas você não pode. Sabe que o Senhor é bom e já orou por uma solução, mas nada mudou. Talvez isso esteja acontecendo porque queremos manter essas circunstâncias em nossas mãos. Queremos que Deus resolva tudo da forma como nós planejamos e não como Ele quer que seja resolvido. Talvez tenha chegado um momento de entregar estas questões totalmente aos cuidados de Deus. Entregue, queridos, entregue as circunstâncias desesperadoras ao Senhor como um sacrifício. Arrisque-se, coloque tudo isso em cima da lenha e saia de perto do altar. Confie em Deus. No seu tempo, no tempo dele, ele cuidará disso. E uma coisa muito interessante é que as pessoas ao nosso redor aprendem quando corremos risco sob o controle de Deus. Não é para sairmos cometendo atos irresponsáveis, não. É quando nós nos colocamos no altar de Deus, com um relacionamento com Ele, assim como Abraão. A fé de Abraão ensinou profundas lições para Isaac. Deus também quer que nós, através do nosso testemunho de fé, ensinemos lições para aquelas pessoas que nos cercam, os nossos filhos, o nosso marido, os nossos familiares. Lemos no relato bíblico que eles chegaram ao lugar que Deus havia dito. Gênesis 22, 9. Abraão construiu ali o altar, arrumou a lenha e depois começou a procurar o seu filho em toda parte, pois ele havia corrido e se escondido. Não, não. Isso não está relatado em Gênesis 22, 9. Não, não. Isaac não fugiu.
Não brigou, não suplicou, não reclamou, nem lutou com seu pai para ficar fora do altar. Ele foi criado sobre a mesma fé e acreditava na existência de um propósito divino para a sua vida. A vida dele, o nascimento dele era uma promessa e ele tinha conhecimento disso. Veja a extraordinária fé e coragem de Isaac. Agora sim, está lá em Gênesis 22, 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Eis a silenciosa fé de um extraordinário jovem. Ele era o sacrifício, todavia, permitiu ser amarrado sobre o altar. Que nós, vou repetir, que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam também, através do nosso exemplo, buscar em Deus a fé, uma fé, a fé de Jesus, para se tornar como esse jovem Isaac, que se entrega a Deus totalmente. Sabe, amadas, finalmente chega o momento. Gênesis 22, 10. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Amadas, isso não é um filme. Esse fato, eu fico imaginando a cena e a angústia que Abraão estava suportando. A faca é erguida para que possa descer e entrar no peito de seu filho, ou perfurar sua garganta. E o que acontecerá depois? É a morte de Isaac. Imagine, amadas, a dor, o pesar de Abraão. Isso é real. Isto também é fé verdadeira entre a vida e a morte. De repente, no último momento possível, Deus interveio. Gênesis 22, 11 e 12. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. E o anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Quando Deus parou a mão de Abraão no meio do caminho, ele disse: Você passou no teste, você passou na prova, você aprendeu as lições que desde muito tempo eu venho te ensinando. Você provou quem está em primeiro lugar. Você provou que sua fé alcançou a maturidade. Sua disposição em entregar teu único filho demonstrou que você ama o presente, mas ama mais quem te deu o presente. Ah, meus queridos, isso é lindo demais. Ver aqui o grande amor que movia o coração de Abraão, a ponto de dar o seu filho como sacrifício. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 13 e 14. Sabe, séculos se passaram e finalmente Jesus, o sacrifício consumado, morreu. Séculos mais tarde, um outro pai abriu mão de seu filho, deitou-o no altar e o sacrificou por mim e por você.
Entenda que o propósito de Deus para Abraão encontrou-se com o propósito de Deus para toda a humanidade. Estava tudo de alguma forma interligado, conectado. No Monte Moriá, o cordeiro se tornou um substituto de Isaque. No Calvário, Cristo se tornou o nosso sacrifício. Nesta fascinante história de fé, sacrifício, confiança e entrega, podemos ver as características de Deus. E ele não pediu a Abraão algo que não tivesse exigido dele mesmo. Perceba como isto é grandioso. Repito, ele não pediu a Abraão algo que não tivesse exigido dele mesmo. Desta forma, ele também não exigirá de nós algo que não tenha exigido dele mesmo. Confie que Deus proverá. Sim, queridas, confie. Deus tem outro cordeiro no bosque. Você pode vê-lo agora mesmo, mas Deus está fazendo com que o cordeiro espere. Só depois de você colocar seu sacrifício no altar, estará pronto para receber a provisão de Deus. Sim, talvez eu e você precisamos colocar no altar de Deus as nossas paixões, o nosso orgulho, os nossos sentimentos, os nossos vícios, enfim, existem inúmeras coisas que só você sabe sobre você mesmo, que precisa ser colocada no altar do Senhor. Não vai ser fácil. Garanto para você que colocar o eu no altar do Senhor dói. Dói. E vai sangrar o teu coração, porque o nosso coração é duro. De repente, você vai ter que abrir a mão de coisas que te agradam, mas que desagradam a Deus. Você vai deixar de ter o controle sobre tudo na sua vida e vai deixar que Deus tome o controle da sua vida. Vá diante de Deus, do jeito que você está, com medo, tremendo, frágil, mas diga para Ele: Senhor, estou aqui, eu quero deixar no teu altar a minha vida, os meus defeitos de caráter, os meus medos, enfim. Conte para Ele. Aonde a presença de Deus está, as trevas não podem resistir. Pense nisso. Deixe Jesus entrar em seu coração. Deixe que a sua luz penetre na sua mente, no seu coração, para que as trevas possam ser extirpadas da tua vida. E hoje, pergunte para Deus: quais são os propósitos das provas que você tem enfrentado? Que lições o Senhor quer te ensinar ao você passar por essas provas? E pense: será que eu tenho sido como Abraão? Vacilou algumas provas, mas eu acredito que ele aprendeu a maior de todas as lições, que é amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Que eu e você possamos também colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá palavras, promessas maravilhosas e a certeza de que não estamos sozinhas nesta luta. O Senhor nos dá a prova, mas também nos dá as lições, os ensinamentos, para que possamos, de uma maneira muito especial, ao nos ligarmos ao Teu Santo Espírito, conseguimos sermos aprovadas diante das provas que se apresentam na nossa vida. Toma conta de cada pessoa que estará assistindo esta mensagem. Que esta palavra tenha sucesso
na vida dessa pessoa e que ela entenda que tu és poderoso para fazer qualquer coisa, que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.